Boa noite, bem-vindos a mais um Bíblia na Mesa, momento esse que Deus tem preparado para nós estudarmos, nos aprofundarmos na sua palavra. Você que tem fome da palavra de Deus, já coloca sua Bíblia na mesa aí que daqui a pouquinho a gente vai devorar ela, certo? Já pega suas canetinhas, o seu caderninho de anotações, mas antes da gente entrar no capítulo 19 de Mateus, que é o que nós vamos estudar hoje, dá uma verificada, vê se você está inscrito no nosso canal, as notificações estão ativas. Já deixa o seu like para o YouTube entender que esse vídeo aqui é relevante. Compartilha com aquelas pessoas que você sabe que também tem fome da palavra de Deus, beleza? Deixa seu comentário aqui também, não se esqueça disso. E bora lá para o nosso estudo de hoje sobre o capítulo 19 de Mateus, certo? Antes vamos só fazer um panorama aqui a respeito do que nós vamos ver. Neste capítulo começa então falando sobre a questão do divórcio, Jesus ali sendo mais uma vez afrontado pelos fariseus. Jesus fala com eles a respeito dessa situação. Também Jesus ali abençoa ali as crianças ali daquele lugar. Ele tem esse diálogo com o jovem rico e fala sobre o perigo das riquezas, exatamente sobre isso que é a nossa ilustração da aula de hoje, certo? O jovem rico se achegando ali a Jesus, falando para que ele vendesse tudo e desse aos pobres. Dessa maneira ele garantiria ali a sua entrada no paraíso, né? Essa ilustração aí do Heinrich Hoffmann de 1889, certo? Então, Bíblia na mesa também é cultura de artes, certo? Bom, e hoje vamos já começar então pelo início, certo? A questão do divórcio. Mas antes, vou fazer uma coisa diferente hoje, ok? Vou pegar meu celular aqui rapidinho, vou chamar alguém para me ajudar aqui nesse assunto. Só um minutinho, vamos ver se ela vai me atender. Pronto. Alô, Marília? Boa noite, bem-vindo ao nosso Bíblia na Mesa. Muito bom ter você aqui com a gente, certo? Já estava já há algum tempo planejando fazer uma participação especial com alguns irmãos da igreja e calhou de você ser a primeira, né? Foi muito legal isso. Só para contextualizar o pessoal, a gente chegou no capítulo agora 19 de Mateus, que fala sobre essa questão do divórcio. E a Marília preparou, né, um estudo a respeito disso na nossa última escola bíblica. Inclusive já fica o convite aqui, você que talvez não participou, participa com a gente, né, os domingos às 9h15 da manhã, chega mais ou menos esse horário que você vai conseguir participar com a gente dos estudos. A gente está tendo uma série que chama Os Ataques contra a Igreja de Cristo, e esse foi o tema que a Marília trouxe pra gente, por isso que eu convidei ela para conversar, bater um papo aqui com a gente na noite de hoje, certo, Mar? Certo, muito obrigada pelo convite, Rafa, fiquei muito feliz, boa noite para todos os irmãos, e eu espero poder contribuir um pouquinho com vocês. Legal. Bom, bora lá então já pro nosso primeiro slide e você fica à vontade, Má, para falar conforme você fez o seu estudo. Legal. Então, como o Rafa falou, né, a gente está fazendo estudo bíblico, e aí o último tema foi a questão da normalização do divórcio. É um assunto bem delicado, né, Rafa? Mas é muito importante a gente tratar sobre esse assunto na igreja, é uma conversa saudável, né? Então, para começar essa conversa, é importante falar sobre o padrão bíblico para o casamento, né? Porque Deus tem um padrão para o casamento. E como a gente sempre conversa, né? Nós não seguimos aí o padrão do mundo, mas sim os padrões da Bíblia. Então, para começar, eu vou falar sobre o primeiro item desse padrão, né? Que aí, no caso, é a questão do casamento heterossexual. Então, entre um homem e uma mulher. O segundo padrão é monogâmico, ou seja, um homem para uma mulher. Né? A gente até fala assim, quando a gente lê, então, deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e não às suas mulheres. Né? Então, é um para um. E ele é um casamento indissolúvel, ou seja, ele não pode ser desunido. Né? Uma vez que uniu, então não há essa desunião. Tá? Esse é o padrão bíblico para o casamento. E aí, como igreja, Rafa, é importante a gente conversar também o quanto é importante, né, ter o casamento, não só na questão religiosa, mas também na questão dos papéis, né? Fazer correto segundo os padrões de Deus e também segundo os homens, né? Tudo registradinho, em cartório, fazer toda essa burocracia. Certo. E aí, nós temos um versículo que eu pincelei ali do versículo de Mateus, né, que fala de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus juntou, né, ajuntou.
Então, o quanto é importante a gente ter isso solidificado mesmo, né? É ter essa base na nossa vida. E aí entra a questão da definição do casamento, né? O quanto ele é importante. E é tão importante, Rafa, que é comparado, né? Essa união do homem e a mulher é comparado com Cristo e a igreja, lá em Efésios. Então, Sim. olha só, é uma união santa, né? É muito importante a gente reconhecer isso. Legal. E é interessante, né, esses 3 fatores aí do padrão bíblico para o casamento: heterossexual, monogâmico e indissolúvel, porque, como a gente já começou a falar no início, né, que esse é um tema que é um pouco tabu, um tema um pouco polêmico, né, a questão do divórcio. Sim. E no meio cristão, no geral, né, e é interessante te ver isso, que para qualquer cristão que você perguntar, eles vão concordar com os 2 primeiros tópicos, né? Sim, o casamento, o padrão divino é heterossexual, ele é monogâmico. Aí na questão do indissolúvel que fica, mas depende, né? Mas não é bem assim. Então é interessante que a gente vê que essa polêmica já começa já desde o princípio, né? Qual que é o padrão bíblico, né? E a gente sabe, a gente entende, e a gente vê Jesus falando exatamente isso no verso 6, né, do capítulo 19 de Mateus, exatamente isso que você leu, né, que, portanto, que ninguém mais separe o que Deus ajuntou, ou seja, ele é sim indissolúvel, então... Até que a morte o separe. Exatamente. E aí, Rafa, entra também a questão da cultura, né, porque antigamente tinha um certo pudor, como a gente conversou lá na igreja, né, existia assim, às vezes o lar não era um lar cristão, mas tinha esse valor de casou é para sempre, né? Independente se era um lar cristão ou não. E aí hoje na nossa cultura a gente vê muito essa questão do ser feliz, né? De buscar os seus prazeres. Então cada um buscando o seu prazer, a sua felicidade, aí fica com certeza mais difícil quando tem um relacionamento, porque o ser humano é complicado, né? Exatamente, um relacionamento saudável a gente precisa valorizar também as vontades do outro, né? Porque se você for atrás da sua própria felicidade, né, talvez não seja igual a felicidade do outro. Então, realmente, a gente precisa ter os olhos abertos em relação a isso, né? Sim. Bom, agora falar um pouquinho, então, do divórcio, né? O que é, porque nós conversamos aqui do que é o casamento, mas o que é o divórcio? Então, é a dissolução, né, dessa aliança conjugal. Então, da aliança que o marido fez com a esposa, e vice-versa, Deus sendo testemunha dessa aliança, então, quando acontece o divórcio, há a quebra dessa aliança. E aí, essa aliança, tanto na questão espiritual, quanto na anulação dos efeitos civis, né, que a gente comentou aqui, dessa questão burocrática também, dessa papelada. Sim, é interessante falar sobre aliança, né? Porque a gente acaba esquecendo, né? A gente fala de casamento e a gente esquece que é uma aliança, né? Inclusive, o símbolo máximo do casamento é a aliança, né, em si, né? Ele não é só um item, só um acessório pra gente usar, mas ele representa realmente algo muito importante, muito valioso, né? Então, você dissolver uma aliança é algo muito sério e muito complicado, né? Então... Sim. Então começa daí, né, essa dificuldade em relação ao divórcio, né, você quebrar uma aliança é algo muito sério, né. Infelizmente, algo como a gente colocou ali no tema, né, que está se normalizando, mas isso não pode chegar à igreja, né, a igreja não pode entender como algo normal. Certo. E aí nós vamos então para o texto de Mateus, né, que vocês estão estudando no Bíblia na Mesa. E aí, Rafa, eu faço questão até de fazer a leitura com os irmãos, ou se você quiser também fazer a leitura para nós. Vamos fazer cada um ler um bloquinho aí, pode ser? Perfeito. Quem começa? Par. Manda ver, Rafa. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram: então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio.
Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Os discípulos de Jesus disseram: se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Legal, Bem interessante, né, Rafa? Só para salientar aqui, a gente tá usando a nova Almeida atualizada, tá, pessoal? Então, não se esqueçam. Por isso que às vezes vai dar alguma divergência aí na tradução. Perfeito. Então, para começar esse texto, né, eu acho que é legal a gente pensar que quem fez as perguntas, né, para Jesus foram os fariseus, os mestres da lei. E aí é engraçado que ele traz a questão do princípio, mas como que era no princípio, né? Então, Deus criou o homem e a mulher, que Deus juntou, não separe. E aí ele volta para a questão do princípio, porque lá na criação, Deus fez de uma forma perfeita, né? Ele fez o homem e a mulher para viverem em harmonia. Então, no princípio, tudo era belo, tudo era harmonioso, até a questão do casamento. E aí depois, Rafa, com a entrada do pecado, né, houve aí um abalo cósmico, né, um efeito cósmico em todas as áreas, inclusive no casamento, nos relacionamentos. Mas aí a gente tem, claro, né, a cruz do Senhor Jesus, o seu ministério, a morte e a ressurreição, onde ele restabeleceu esse padrão, né, o padrão do princípio, que era lá na criação. Então, Cristo nos dá a esperança, né, que nós podemos, sim, ser felizes no nosso casamento, ter uma bênção especial sobre o nosso casamento, porque ele já restabeleceu com a sua morte e ressurreição o padrão lá na criação. Certo, perfeito. E exatamente isso, né? Essa nova aliança que Cristo traz pra gente, né? É interessante a gente ver isso, que a gente também, o homem, né? A humanidade rompeu também a aliança com Deus, né? E através de Jesus essa aliança é refeita, né? A gente consegue o perdão de Deus através do sacrifício de Jesus na cruz e essa reconciliação, né? Exatamente, né? Tudo se reconciliou lá na cruz. E aí, Rafa, até falar um pouquinho sobre a cultura no Antigo Testamento, né? Porque muitas pessoas trazem um pouquinho, mas lá no Antigo Testamento tinha a poligamia, tinha até a questão, né, da carta do divórcio, como é mencionado ali no versículo, mas Moisés não permitiu, né, que desse a carta do divórcio. Então, a gente precisa entender um pouquinho do contexto do Antigo Testamento para responder essas perguntas, né? Então, primeiro entender que no Antigo Testamento eles viviam ali de uma forma tribal, né? Eles se organizavam em tribos. Então, a questão de várias mulheres era a questão de ter muitos filhos, que para eles era uma questão de até proteção, de mão de obra para o trabalho, né? Quanto mais homens eles tivessem, mais homens para guerrear, mais homens para trabalhar, né? Para suprir ali as necessidades da própria família. Né? Não que isso estava correto aos olhos de Deus. Não, o divórcio nunca esteve realmente nos planos de Deus. Mas a gente precisa entender um pouquinho dessa cultura. Né? Então, a poligamia era algo comum, até por uma questão ali da necessidade do povo de ter vários filhos. E mesmo, Rafa, nesse contexto, né, de poligamia, do homem ter várias mulheres, mesmo assim, né, Deus tinha um zelo ali pelo povo, e existiam certas regras, né? O homem, ele tinha que suprir pelas necessidades de todas as mulheres, independente de quantas mulheres ele teria. Então, né, não é como hoje, que a mulher trabalha, né? A maioria das mulheres trabalham fora, muitas, né, têm ali o seu sustento, mas na época não. Então, realmente, ele tinha um cuidado com a mulher, né? Era necessário, sim, que independente de quantas mulheres eles tivessem, que eles suprissem todas. Certo. E a gente vê que os fariseus ali, eles puxam exatamente esse texto, né, lá em Deuteronômio, né, 24, do 1 até o 4, né, que diz: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ele ter achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio e entregar a mulher e a mandar embora, né, então aqui a gente vê que eles puxam esse texto, né, para Jesus, né, testando, né, e de certa forma querendo ver qual seria a resposta de Jesus, né? Pra pegar Jesus, olha lá, tá vendo? Jesus não sabe o que fala as escrituras, né? Porque os fariseus, na verdade, né? Interessante, né? Durante todo esse nosso estudo do livro de Mateus, a gente percebe isso, que os fariseus, eles nunca queriam
perguntar Não são boas intenções, né? Eles não queriam perguntar para aprender. Eles não queriam aprender com Jesus e tudo mais. Eles estavam perguntando mais para afrontar e também para tentar, de certa forma, tirar do contexto que Jesus fala, né? Então, é muito interessante isso, ver como Jesus responde na lata sempre, né? E acaba deixando os próprios fariseus chocados, né? Com tamanho conhecimento e tamanha ousadia de Jesus, né? E essa questão, né, da carta do divórcio, e ali algumas traduções trazem como coisa feia, né, uma coisa, aqui ele fala, se o homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se não for agradável aos seus olhos, né, se achar coisa indecente. Então, algumas traduções trazem como coisa feia. Uhum. Existiam 2 escolas rabínicas que tinham interpretações diferentes. Então, uma autorizava a carta de divórcio para qualquer coisa. Realmente, tipo, não sei cozinhar, até brinco, né? Falou, eu já receberia essa carta de divórcio em 1 ano de casamento. Porque eu casei com um tio, eu não sabia cozinhar feijão, não cozinhava direito. E aí, então, assim, essa linha pegava nessa questão de para qualquer coisa, qualquer motivo, era carta de divórcio. Agora, outra escola rabínica, não. Era um pouquinho diferente. Era assim, poxa, tinha a questão, né, do adultério, se fosse pegado no ato, mas era apedrejada, segundo a lei, né? A mulher era morta, apedrejada, mas tinha uma questão em que não fosse pega no ato, né? Uhum. Mas o homem desviasse, né, ali de um adultério. O que faria? Então, o homem levava a mulher, apresentava até o sacerdote. Isso aparece lá no livro de Números, capítulo 5, Rafa. Uhum. Ele apresentava a mulher ao sacerdote, o sacerdote fazia um ritual ali com um pouquinho de pó e água sagrada, e um juramento com a mulher. Se fosse provado, e apresentava, né, diante de Deus, e se fosse provado que ela realmente cometeu um adultério, aí a barriga dela ia inchar e ela não teria mais filhos. E aí sim poderia então dar a carta de divórcio, né? Então, existiam essas 2 escolas, essas 2 linhas de pensamento. Uma era para qualquer coisa, por isso que até os fariseus perguntam lá no começo, por qualquer motivo, né? Porque era algo comum, né, entre eles. E agora tinha uma outra linha de pensamento que não, era só nesse caso de imoralidade sexual. Uhum. Exatamente. E aqui a comprovação, né, de que o divórcio nunca esteve nos planos de Deus, né, como você também falou um pouco antes, né? Porque mesmo assim, né, às vezes ainda pode tirar, nossa, mas lá no Antigo Testamento, né, com tudo que tinha, a carta de divórcio, então, assim, para não gerar dúvida mesmo, no próprio Antigo Testamento, lá no livro de Malaquias, então Deus fala ali para o povo, né, e é bem claro em relação a isso, quando o povo está fazendo coisas que desagradam ao Senhor, e por que o Senhor não está recebendo essa oferta? Então, até não sei se você quer ler tudo, Rafa, desde o início. Podemos ler. 13. Tá bom. A outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta nem a aceita com prazer. E vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você... Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, e a quem você foi infiel. Tá meio longe aqui pra mim, peraí. Sendo ela sua companheira e a mulher da sua aliança. Tô precisando trocar meu óculos. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio. Isso mesmo, Rafa. E olha que bonito, né, que a gente conversou lá no início, e aqui fala, né, porque Deus foi testemunha entre a união, né, como a gente conversou lá no início, é uma aliança, né, é algo muito sério, e Deus é testemunha disso. Então, para não gerar dúvidas mesmo, né, mas no Antigo Testamento, não, tá aqui, ó, em Malaquias ele já fala, porque eu odeio o divórcio. Então, é algo assim que a gente tem que ter muito forte no nosso coração. Exatamente, o casamento, e eu vejo muitas pessoas às vezes que optam por não casar no religioso, porque, mas vamos gastar muito, vamos só fazer no civil e tudo mais, e eu diria, né, o pastor sempre fala isso, né, o religioso é o mais fácil, né, é só você vir, pedir uma bênção, a gente ora sobre esse casamento, enfim, então assim, a gente não pode se esquecer disso, que Deus, ele é testemunha, tendo religioso ou não, né? Tendo feito casamento religioso ou não,
Deus, ele é testemunha da sua aliança com o seu cônjuge, né? Isso mesmo. Vamos lá para a próxima. Agora falar um pouquinho da cultura, né, Rafa? Porque, como você falou, né, lá no começo, também é muito difícil para nós. A gente entende, mas muitas vezes a gente vê, né, a questão do mundo, essa cultura, e como tem modificado isso, né? Porque nos lares, antigamente, tinha um certo respeito, mesmo quando o lar não era cristão. E hoje não, né? Hoje a gente já vê a questão do divórcio sendo facilitada. Então, questão de papelada mesmo, né? Antigamente não existia a lei do divórcio, né? Existia, sim, a separação, o desquite. Eu até pesquisei sobre isso, né? Houve uma mudança na Constituição. Então, antes dessa lei do divórcio, as pessoas podiam até separar, tinha a questão da partilha dos bens, porém, essa união era para o resto da vida. Olha que interessante. Isso em relação à documentação dos homens. Não estou falando aqui questão de igreja, né? De pessoas ali cristãs. Não, mas tinha esse cuidado, né? Então, até em relação a contrato civil. Então, a pessoa podia separar, mas ela não podia casar novamente. Aquela união era para a vida toda. E aí houve essa mudança com a lei do divórcio, então passou a ser permitido a pessoa se divorcia e casa novamente. E aí é muito triste ver, Rafa, que pode até acontecer de conseguir essa papelada em 24 horas. Então, se não tem filho, é tudo assim, tudo facilitado, né, realmente para acontecer esse divórcio. E aí consegue em menos de 24 horas. É muito triste, né, a gente ver isso. É triste, é triste. Eu tenho um colega que ele é fotógrafo de casamentos e ele conta essa história num tom de piada até, mas é muito triste, que ele fotografou um casamento, ele fez as fotos e tudo mais, e enviou pros noivos, né? E quem casou sabe, né? Na hora de escolher as fotos para fazer o álbum, a gente demora. É uma novela para escolher. E aí ele deixou lá, enviou pros noivos, esperou alguns meses, uns 6 meses assim, ele foi lá, e aí pessoal, vocês escolheram a foto pra montar o álbum? Ele falou, não vão mais montar porque a gente já se divorciou, né? Então, um casamento que não chegou nem ao primeiro ano, né, de casamento, né, e já se encerrando, né, tão cedo, né? Então a gente vê como essa cultura, né, como essa facilitação, né, muda também a cultura, a nossa cultura, né? E aí até trazendo um pouquinho, né, dos dados no site do IBGE, então mostra um pouquinho, os últimos que eu consegui foi de 2020 para 2021, né, então como houve um aumento, né, da questão do divórcio de 16,8%, né, que é fruto do que a gente tem conversado aqui, falado, né, por conta de tudo isso, dessa facilidade, ou às vezes, né, Rafa, as pessoas também não fazem o casamento no papel. E aí, às vezes, é muito mais fácil, quando você não passa pelo casamento religioso ou no papel, é muito mais fácil da pessoa, não quero mais, não é? Então, quando você vê também essa questão do homem facilitando o divórcio, porque, né, convenhamos, o casamento é uma adaptação, né? Duas pessoas com famílias totalmente diferentes se juntam e aí os primeiros anos é difícil, né? Então, às vezes, não quero, tá difícil, tem tudo ao redor ali facilitando, né? Então, a pessoa acaba desistindo mesmo e a gente acaba vendo isso até nos dados, né? Nas estatísticas. E aí é a questão que a gente fala, né? É a questão moral, que a gente não pode seguir pelo que o mundo traz, né? De facilidade ou na cultura mesmo, né? A gente tem que seguir o padrão moral, que é o padrão bíblico. Certo. E agora falando um pouquinho das exceções, né, Rafa? Porque a gente falou aqui, né, do quanto é importante essa aliança, essa união, mas ali no próprio texto de Mateus fala, né, da questão da imoralidade sexual no casamento, né, que é uma exceção para o divórcio. Mas é importante a gente trazer que, sim, é uma exceção. Sim, é uma exceção. Porém, ela não é prioridade, né? Então, se é um casamento entre cristãos e houve ali, realmente aconteceu o adultério, e houve um arrependimento, né, da parte, que a primeira opção seja a reconciliação, né, porque em Cristo nós podemos vencer e nós podemos nos reconciliar, né, que essa seja a primeira alternativa, e não a questão da separação, né, do divórcio. E aí eu vou até ler aqui para vocês, né, que nós já fizemos essa leitura, mas só para salientar, como nós colocamos aqui o tópico da exceção para o divórcio,
É porque está lá em Mateus 19:9. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações ilícitas, e casar com outra, comete adultério, né? Uhum. Então, no caso de uma relação sexual ilícita, de um adultério, a pessoa poderia, então, divorciar, né? Mas não é a primeira opção, que fique assim, é muito claro, né, Rafa, que o Uhum. primeiro passo seja realmente buscar em Deus, buscar na igreja um aconselhamento pastoral, buscar no Senhor uma reconciliação se houver o perdão, né? Uhum. Se não for algo assim de desvio de caráter, né? Porque às vezes, infelizmente, né, pode acontecer da pessoa, não, fez uma, fez duas, vai fazer 10 vezes, acaba virando um hábito, aí é uma Uhum. questão de um desvio de caráter. Mas quando não é isso, que realmente, assim, haja um diálogo, né, uma conversa, que busque no Espírito Santo mesmo essa reconciliação. Exato, E é interessante porque às vezes a gente fala sobre esse assunto em relação a perdão, né? E a gente vê as pessoas às vezes falando assim, ah, mas falar é fácil, né? Ah, mas é porque não foi com você, né? Ah, porque a Marília tem um ótimo casamento com o Thiago, o Rafa casou o casamento perfeito com a Angélica, né? Mas a questão aqui é que a gente não está dizendo que é fácil, né? Não. A gente não está dizendo que é fácil, não está dizendo que é uma situação fácil de lidar, não está dizendo que o perdão ele é algo fácil, algo simples, mas o que a gente está dizendo é exatamente isso, que em Cristo tudo pode ser restaurado, né? Então, assim, ninguém diz que é fácil, nem mesmo Jesus disse que é fácil, mas nós, como cristãos, nós sabemos que esse precisa ser sim o primeiro passo, né, de reconciliação, e a gente precisa estar sempre de olho nisso, né, com o nosso coração aberto para esse tipo de coisa, né. É claro que, né, e mais uma vez dizendo aqui, salientando, não é fácil mesmo, não é fácil mesmo, mas precisa sim ser a nossa primeira opção sempre. Sim, quando acontece esse arrependimento, né, a gente tem que buscar em Deus, não tem como, é só Deus mesmo, né, Rafa? Não é fácil, como você falou, mas Deus é capaz de todas as coisas. E aí tem a questão do casamento, porque a gente está falando de casamento entre dois crentes, né? Mas pode acontecer do casamento entre crente e descrente, porque ali no contexto de Mateus, né, não existia um casamento entre crente e descrente, né? Todos eram judeus ali e todos eles casavam entre judeus, né? Não podia casar fora ali da nação. Mas a questão é que a gente traz agora para o Novo Testamento, lá com Paulo, né, nas cartas aos Coríntios, que ele fala sobre o casamento misto no sentido de crente e descrente, que era algo que acontecia ali, né, na cidade, em Coríntios. E aí eu vou até fazer a leitura para a gente conversar sobre isso. 1 Coríntios 7, 10 ao 16. Aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Então, primeiramente, ele está falando aqui aos casados, não ele, mas o Senhor, porque vem trazendo tudo isso que nós já conversamos, que é uma união para a vida toda, né? Conforme o Senhor ordenou desde o princípio. Uhum. Que não haja o divórcio, né? Paulo também é bem claro em relação a isso. Agora, já no versículo 12, né, ele traz uma outra realidade. Aos outros digo eu, mas não o Senhor. Se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês serão impuros. Porém, agora são os santos. Mas se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou você para viver em paz. Pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher? Então, primeiro Paulo recorre ali aos crentes, né? Depois ele recorre ao homem que é crente, a mulher não crente, ou vice-versa, né? Não se separe, né? Se a mulher é casada com um marido que não é crente, mas ele ama, ele aceita, né? Não há ali nenhum conflito, não tem
fique com ele, né? Porque você pode santificá-lo. Não no sentido de que por você ser casada com ele, ele será santo. Não, mas através do seu testemunho de vida, ele pode se chegar a Cristo. E a questão dos filhos é a mesma coisa, né, Rafa? Porque é muito mais fácil o filho se chegar ao Evangelho, a Jesus, quando tem pelo menos um crente em casa, né? Que quando pai e mãe, muitas vezes, né, não conhecem o Evangelho, não são crentes. Então, é muito mais fácil esses filhos serem santificados quando tem pelo menos um desses papéis crentes em casa. Exatamente. É interessante a gente ver isso, que realmente a gente pode, eu não sei se eu posso usar dessa maneira, mas esse mandamento, vamos dizer assim, de não se divorciar, ele não é exclusivo dos crentes, né, dos cristãos, né, mas realmente é para toda a humanidade. Então, se você, sendo crente ou não, isso é o que Deus quer para sua vida, né, que você permaneça fiel ao seu cônjuge, né. E aí tem aqui, até no finalzinho do versículo, ele também fala, mas se o descrente quiser separar-se, separe, né? Porque assim, como que você vai exigir que a pessoa siga se ela não crê no Evangelho, né? Não segue os padrões de Deus, né? É complicado. Mas assim, se partir, né? Se esse divórcio partir da pessoa que não é crente, né? Porque muitas vezes as pessoas sofrem, né? Uma mulher, de repente, cristã, ou vice-versa, tá? Eu tô dando um exemplo aqui. Ela é cristã e o marido não, e ele não quer, passou por várias complicações, ele não quer mais. É para não ficar sofrendo, né? Claro que aqui, nesse contexto, né, uma carta de Paulo, é um aconselhamento à igreja de Corinto. Mas, assim, para não ficar, assim, sofrendo por conta disso, mas, claro, partindo do lado não crente, porque do lado crente a gente espera que não haja separação mesmo. E também traz até uma abertura, Rafa, para a gente falar da questão da violência, né? Violência da mulher, porque a partir do momento que há essa questão envolvida, né, de violência, já foi ferida no princípio. Então, a vida em risco. Então, assim, a igreja, né, tem que orientar para que realmente não fique naquele relacionamento, quando há esse risco, né? Sim. A mulher realmente procurar e procura a delegacia, enfim. Porque já foi rompida essa aliança, né? Uma vez que não tem mais o respeito pela própria vida. Então é importante falar dessa situação. Exatamente. E eu diria que o que fica é isso, né? Vocês não estão sozinhos, né? Se alguém passa por esse tipo de situação, né? A gente precisa, assim, buscar aconselhamento pastoral, acolhimento da igreja, né? E atendimento psicológico de um profissional cristão, né? Que entende as bases da nossa fé e entende também que a quebra da aliança é algo que precisa ser levado para o último caso, né? Mas, enfim, a gente precisa, assim, ter essa abertura de conversar, né? E eu gosto sempre de lembrar isso, Má, que o aconselhamento pastoral é entre, vamos dizer assim, a ovelha e o pastor, né? Ninguém fica sabendo, fica tranquilo, né? Ah, mas o pastor vai acabar contando. Não conta, realmente é algo entre você e o pastor. Você vai lá, pede aconselhamento, vai em casal, vai sozinho, enfim, não importa, mas busca, assim, esse aconselhamento e o acolhimento também da igreja, né? Dos irmãos que estão lá pra gente se ajudar, né? O suportai-vos uns aos outros é isso, né? A gente dá o suporte um pro outro, né? A gente tá lá todo mundo junto. Isso mesmo, Rafa, até pelas pessoas que de repente passaram, né, pelo divórcio, até assim, uma situação, às vezes a pessoa não era convertida, mas já havia se divorciado, então chega na igreja muitas vezes, né, com esse sentimento, talvez de culpa ali, né, mas Deus tem perdão para todas as coisas, e a gente também saber acolher as pessoas que estão passando por esse processo de ruptura, né, que é muito doloroso, né, tanto para o marido, para a mulher, quanto para os filhos também, né? A igreja tem que acolher de todas as formas. Exatamente. Inclusive, se talvez você esteja já no segundo casamento, por exemplo, né? Deus tem esse perdão também para você, né? E a gente não deve nunca fechar o nosso coração para esse tipo de situação, né? A gente entender, né? O que a gente fez, o que a gente causou, né? Enfim, na nossa vida, e entender que daqui para frente é uma nova caminhada, né? Uma nova caminhada com Cristo, com a nossa família, né? Então, a gente entender isso, que Deus tem esse recomeço pra gente, né? Mesmo. Bom, e agora a conclusão, Rafa. Vamos lá?
Vamos lá. Bom, então, concluindo aí a nossa conversa, o casamento é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus. Devemos seguir o padrão bíblico para o casamento, como falamos lá no início, que é heterossexual, monogâmico e indissolúvel. O divórcio deve ser visto como uma anormalidade desse ideal divino, né? Não pode ser visto jamais como normal dentro da igreja. O divórcio ocorreu no Antigo Testamento por conta da dureza do coração do homem, por conta desse pecado. E a compreensão da sociedade em relação ao casamento mudou drasticamente, mas nós não seguimos o padrão da sociedade, e sim do reino de Deus. A igreja deve se prover de mecanismos que ofereçam suporte espiritual e psicológico para as famílias que estão ou passaram por esse processo de ruptura. Exatamente. Então é isso, né? Esse estudo maravilhoso, né? Pra gente entender isso que Jesus estava conversando aqui com os fariseus. Os fariseus vieram, perguntaram para Jesus a respeito disso. E é isso que a gente conclui então, né? Eu diria que talvez o tópico mais interessante assim pra gente é exatamente esse, né? Que não é o padrão divino o divórcio, né? O casamento é sim uma aliança indissolúvel, que a gente precisa sim lutar para que permaneça indissolúvel, né? E é dessa forma que a gente tem que entender, né? Por isso que eu deixei aqui como essa frase final. O casamento, então, é uma instituição divina, né? Que reflete o ideal de Deus. É isso, legal. Bom, Má, queria te agradecer, viu, por estar aqui com a gente nessa noite. Muito obrigado. Você ceder um pouco do seu tempo aí e compartilhar com a gente compartilhar com a gente os seus slides, que esses slides todos aqui foi a própria Marília que fez, certo? Então é isso. Você tem alguma coisa mais para dizer? Não, só agradecer mesmo, Rafa, é um privilégio estar aqui. Um beijão para todos os irmãos e apareçam lá nos estudos bíblicos também, todo domingo às 9h15. Legal, show de bola. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Para a aula da semana que vem, então, a gente vai continuar no capítulo 19, com os próximos versículos, né, que vai ter ali conversa com o jovem rico, Jesus falando também a respeito do amor às riquezas e tudo mais, né? Então a gente volta na semana que vem. Então, leia mais uma vez capítulo 19, grifa ali aquilo que mais te chama a tua atenção, e não se esqueça, se você tem alguma dúvida ou algum comentário que você considera relevante, alguma coisa que a gente esqueceu de falar que você considera muito importante, deixa aqui nos comentários que na aula que vem a gente inicia a aula lendo esses comentários todos, beleza? Então é isso, galera. Deus abençoe, uma boa noite a todos e lembre-se, uma Bíblia caindo aos pedaços pertence a alguém que não está caindo aos pedaços. Deus abençoe e até a próxima.